Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vamos a mais um vídeo e hoje nós trazemos um tema sensacional: a farsa do Corban. Este é um tema muito atual, embora eu acredito que a maioria das pessoas nunca tenha ouvido essa palavra, ou mesmo essa expressão talvez soe um tanto estranha aos ouvidos, mas venham comigo porque hoje eu quero apresentar, à luz das Escrituras, quero apresentar esse tema, trazer aqui a sua significação e, sobretudo, a sua aplicação dentro do contexto dos tempos bíblicos, fazendo uma relação, um diálogo com os dias atuais nos quais nós vivemos. Porque, embora a maioria das pessoas não saibam o sentido dessa palavra, mas o fato é que o Corban é muito praticado nos dias de hoje, sobretudo entre os cristãos. Já deixa o seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho das notificações e deixar abaixo o seu comentário. Esse é o seu canal Que é a Verdade, e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, a farsa do Corban. Esse tema se insere aqui dentro do texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 13. Me acompanhe na leitura, nós vamos lendo e trazendo algumas questões que são fundamentais para a compreensão desse tema. Diz assim, quando Jesus começa a reprovar os escribas e os fariseus, dizendo: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Já começa a colocar de parte essa questão. Jesus começa a reprovar o fato de que não poucos líderes, eles acabam criando doutrinas humanas, preceitos de homens. Ou seja, eles criam doutrinas próprias em nome de Deus. No versículo 8, Jesus continua dizendo: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mais um elemento a ser percebido: o mandamento de Deus, ou seja, a vontade expressa de Deus. E aqui Jesus começa a contrapor as doutrinas que os homens inventam, que os homens criam, e o mandamento expresso de Deus, que manifesta ali a vontade de Deus. Versículo 10, Jesus então traz agora um caso concreto. Ele diz: pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 11, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou em favor de sua mãe. Logo se percebe que essa prática do Corban, a palavra hebraica que significa oferta ao Senhor ou oferenda ao Senhor, isso faz parte dos preceitos que os homens inventavam. No caso, os líderes da religião judaica, os anciãos do povo haviam criado a tradição do Corban. O que significa o Corban enquanto oferta ao Senhor? Imagine vocês que eles viam, naquele tempo, muitas pessoas aplicando recursos materiais para ajudar os seus pais, porque dizia o mandamento expresso de Deus: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe é muito mais que apenas amar os pais e obedecê-los. A palavra honrar também evoca o sentido de suprir as necessidades dos seus pais nas suas necessidades. Vendo então os líderes judaicos que muitos estavam levando aos seus pais recursos materiais, logo eles pensavam: imaginem se esse dinheiro todo pudesse ser trazido para o templo na forma de oferta. Mas como dizer para as pessoas que tinham seus pais necessitados, seus pais carentes, que eles deviam ofertar ao Senhor em vez de ajudar os seus próprios pais? Daí foi que eles criaram a ideia do Corban. Eles diziam: se você declarar sobre os seus recursos materiais a palavra Corban, você então poderá agora trazer esse dinheiro como oferta ao templo, e você fica desobrigado do dever de assistir aos seus pais nas suas necessidades, conforme diz o mandamento. Por isso que Jesus vai dizer que, em nome do preceito de homens, eles estavam invalidando, assim, a palavra expressa de Deus. E daí você pode me perguntar: mas onde está aqui a farsa do Corban?
Veja que no versículo de número 9, Jesus diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Ou seja, eles criavam um jeito, né, de uma maneira jeitosa para que as pessoas pudessem assim acreditar que eles podiam mesmo de fato deixar de assistir seus pais para levar o dinheiro como oferta ao templo. Agora, a grande farsa se encontra exatamente neste ponto. Aqueles que criaram tal preceito humano em nome de Deus eram os mesmos que estavam no templo para receber das mãos dos ofertantes o tal do Corban, o tal da oferta ao Senhor. Ou seja, eles criaram essa doutrina em nome de Deus, esse mandamento, esse preceito, essa tradição, a fim de aliviar a consciência dos ofertantes, enganando-os para que assim a oferta, ou melhor, o dinheiro, né, que eles tinham e que podiam dispor aos seus pais, levasse como oferta ao templo. E eu pergunto para vocês, será que os tempos mudaram? Será que não temos hoje aí uma nova variante desse Corban? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre o dízimo. Imagine vocês que o dízimo era sim uma prática, era sim uma lei do Antigo Testamento. Era uma lei, um mandamento que fazia parte da aliança entre Deus e o povo de Israel. Não existe em nenhum lugar do Novo Testamento essa lei ou essa obrigação de dar o dízimo à igreja ou às instituições religiosas ou aos líderes religiosos. O fato é que hoje em dia existe sim um ensinamento dizendo que aquele dinheiro é oferta ao Senhor, que aqueles 10% não pode ser usado para outro fim, porque por força de lei, de obrigação, de dever, deve o cristão levar esse recurso material de 10% ao templo ou à instituição religiosa ou aos líderes religiosos. Ora, se na Escritura não existe nenhum mandamento que fale isso de maneira expressa, logo nós temos aqui uma variante do Corban, quando dizem que a 10ª parte do teu salário é ou deve ser dedicada ao templo ou deve ser dedicada ao Senhor. Lógico que muitos neste momento vão argumentar, não pastor, mas em Mateus 23 e também em Hebreus capítulo 7, você vai encontrar lá o dízimo no Novo Testamento. Bem, tratando-se de Mateus 23, é importante salientar que ali ainda não é Novo Testamento. O Novo Testamento só começa a valer, ou ele só se inaugura na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz e declara: Pai, está tudo consumado. Mateus, Marcos, Lucas e João, no que tange às práticas da lei de Moisés, ali nós temos um período intermediário que está transitando entre a antiga para a nova aliança. No caso do livro de Hebreus, se você ler atentamente, com bastante atenção, vai perceber que ali não tem nenhum mandamento sobre dízimo, mas é apenas a referência da história de Abraão, de Gênesis capítulo 14, com o intuito de demonstrar a superioridade de Cristo como sumo sacerdote em relação a Levi ou aos levitas do Antigo Testamento, do sacerdócio levítico. Não há nenhum pedido de dízimo, não há nenhuma ordem sobre o dízimo para os cristãos, no caso do Novo Testamento. Do mesmo modo, também existem aquelas questões que se chamam dos sacrifícios, né? Que se ensina que a pessoa tem que dar tudo que tem que dar o seu melhor como prova de fé. Ora, isso não se ensina em toda a Escritura Sagrada. Certamente as pessoas que assim fazem, no caso aqueles que doam seus bens, eles o fazem por fé, é verdade, mas não raras vezes nós percebemos pessoas ficarem destituídas daquilo que é essencial para a sua própria sobrevivência, porque caiu ou foi contaminado com essa nova variante do Corban. Ou seja, isso que você possui é consagrado ao Senhor e deve ser levado ao Senhor. Bem, o nosso tempo é muito curto, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que você vai acessar gratuitamente o livro Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. Lá você vai encontrar amplamente esse tema sendo debatido, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Este foi mais um vídeo. Não se esqueçam aí de acionar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e também de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!